Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Monteiro, eu sou engenheiro de aplicação na OpenCAD. Eu serei apresentador desse webinar sobre geração de código com MATLAB e Simulink. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que vai ajudar a atendê-los durante a apresentação. E apenas antes da gente começar, alguns avisos. Os microfones de vocês ficam no modo mudo. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta por voz, tem um botão de mãozinha que vocês podem usar, e aí o pessoal da equipe de apoio vai habilitar o microfone de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem usar também o quadro de questões, que a equipe de apoio ela vai respondendo durante a apresentação, e alguma outra questão que for mais recorrente, ao final da apresentação eu também vou responder em voz alta para todos. A apresentação tem uma duração mais ou menos de 50 minutos, com uns 10 minutos no final para dúvidas e comentários. Toda essa apresentação ela é gravada e vocês recebem um link para baixar essa gravação no final da sessão, bem como uma versão editada desse vídeo, né? Também é disponibilizada no final, no nosso canal do YouTube, em até 3 dias. Eu sei que todos aqui estão buscando mais conhecimento, uma melhor colocação profissional, entre outras coisas. Então, para quem não conhece, nós temos um portal de cursos online, chamado OpenCAD University. E dentre os cursos disponíveis lá no OpenCAD University, tem um curso introdutório de Model-Based Design, que é gratuito. A equipe vai disponibilizar o endereço do site no chat. Eu convido a todos a visitá-lo e a participar dos cursos que temos lá. Ao final do webinar também vai ter uma pesquisa de satisfação, que ela aparece automaticamente. São 6 questões que, rapidamente, em menos de um minuto, vocês conseguem responder. Mas é importante para a gente saber a opinião de vocês do que foi apresentado neste e em outros eventos. E também é uma oportunidade para vocês darem sugestões de temas para próximos webinars, que vocês tenham interesse de alguma coisa que gostariam de ver, seja sobre esse assunto com mais detalhe ou sobre outros assuntos. Bom, vamos começar então a apresentação. O webinar de hoje ele vai ser bem cheio de informações, tá? Eu trabalho já com a parte de geração de código já há 5 anos, com mais especificidade, né? E poderia passar aqui vários dias conversando com vocês sobre as várias capacidades e opções que a gente tem nos programas de geração de código do MATLAB Simulink. A ideia desse webinar é dar uma introdução rápida de como funciona a parte de geração de código, tanto com MATLAB como com Simulink, para que vocês saibam pelo menos iniciar uma jornada com essas ferramentas. Como vocês vão ver durante a apresentação, temos muitas opções, né, para tornar o código o mais especializado possível, atendendo às necessidades dos vários targets e ambientes que vocês queiram depois compilar esse código. E aqui a ideia é só dar uma geral para vocês entenderem por onde andar nesse começo. Começando então pelo MATLAB, a gente vai começar falando de geração de código exclusivamente do código MATLAB, com MATLAB Coder. Depois eu vou passar para a parte de Simulink, então como gerar código com Simulink, usando Simulink Coder e usando Embedded Coder. Iniciando com o MATLAB Coder, ele é a toolbox que permite você gerar código C++ a partir de funções .m do MATLAB. Com essa geração de C++, você pode ter ganhos de performance no seu código, compilando ele no que a gente chama de Max, que é um MATLAB Executable. Esse Max nada mais é que o seu código MATLAB, você gerou C, compilou num executável, e ele tem uma API para se comunicar com o MATLAB. E aí, por isso, você consegue, em alguns casos, ganhos de velocidade. Na minha experiência própria, eu já vi casos de ganhos de 10 vezes de velocidade com relação ao MATLAB interpretado, né?
Tudo isso dependendo do setup e do código que vocês estão compilando, obviamente. O MATLAB Coder também, ele já traz dentro dele algum suporte de verificação com software in the loop para os códigos gerados. E ele tem a integração com o Embedded Coder, que a gente vai ver mais especificamente no Simulink, para uma edição mais detalhada do seu código. Com o Embedded Coder, por exemplo, você consegue usar uma biblioteca de substituição de funções, que permite, por exemplo, você apontar aqui no seu target, ou seja, no seu hardware que você quer depois compilar esse código C, você tem uma função específica para multiplicação de matriz, por exemplo. E aí, com o Embedded Coder, você consegue falar para o MATLAB, quando você encontrar uma multiplicação de matriz, em vez de criar o que normalmente a gente vê em código C com os loops for, né, um dentro do outro, você aponta para essa minha função que já é especializada do meu hardware, e aí ele faz isso para todas as vezes que essa função aparecer. Então, isso é o que o Embedded Coder traz de mais proveitoso dentro do código MATLAB, né? E o MATLAB Coder, toda interação com ele, deveria começar com o MATLAB Coder App. Ele é um aplicativo dentro do MATLAB que permite você passar por todo o processo de setup da geração do seu código C, C++, de uma maneira interativa. Ele vai passar por todo o workflow e ao final do processo, você tem a opção de gerar um código MATLAB mesmo que faz todo esse setup, faz todos os passos que você fez no app, você pode depois automatizar para, por exemplo, repetir ele em várias funções ou repetir numa função com vários tipos de entrada e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês um exemplo agora com o MATLAB Coder, bem simples, só para a gente entender e aí ver algumas dicas de funcionalidades que podem ajudar a gente a ter um código mais eficiente. Então, eu estou aqui dentro do MATLAB. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é uma função de simples multiplicação de matriz. Então, eu tenho aqui uma função que pega uma matriz A, uma matriz B, faz A vezes B, e me dá uma matriz B, uma matriz C de resultado. Então, é uma função bem simples de multiplicação de matriz. E eu tenho também alguns códigos que eu uso na minha função de matriz, né? Então, eu estou desenvolvendo o MATLAB e eu tenho aqui um script de teste de alguns tipos de multiplicação de matriz que eu faço. Então, eu posso rodar esse meu script de teste. Vocês vão ver aqui no meu command window que aparece aqui os resultados. Então, ele executa essas multiplicações sem problemas, né? Então, eu tenho aqui um ambiente em que eu tenho uma função que eu desenvolvi em MATLAB, tenho alguns testes que eu executo nessa função, e eu quero que essa função seja transformada em C. Então, o primeiro passo para você começar esse processo é usar realmente o Coder App. Então, você vem aqui em aplicativos, busca aqui na lista MATLAB Coder, ele vai abrir para a gente uma interface de usuário. Aqui. Interface de usuário. O primeiro passo no uso do MATLAB Coder App é justamente falar qual função que eu quero gerar o código. Então, eu vou pegar aqui o myMatrixMulti. Ele vai achar a minha função ali e vai começar a criar um projeto para essa geração de código. Aqui a gente já vê algumas das capacidades que o MATLAB Coder tem, tanto por si só como em conjunto com outras toolboxes do MATLAB. É possível, nesse ponto, definir se você quer alguma conversão numérica. Então, se você tem a toolbox chamada Fixed Point Designer, que é para você transformar os seus códigos de ponto flutuante para ponto fixo, nesse momento você já pode selecionar para que ele faça essa conversão. E o MATLAB Coder mesmo, ele tem a opção de você converter de um ponto flutuante de dupla precisão, um double, para um de single precision, que é o single. Então, essas são algumas configurações numéricas que você poderia fazer nesse ponto. O próximo passo do app é que você forneça para ele uma maneira dele identificar os tipos de inputs do seu código. Porque todos os dados em C, eles precisam ser bem definidos no seu tamanho, nos tipos de dados e nos seus tamanhos.
E uma das maneiras da gente definir esse tipo de dado com o Coder App é você passar, por exemplo, um script de teste. E aí você passando esse script de teste, ele vai rodar aquele script de teste e ver, bom, esse script de teste usa tipos de dados desse tipo, então os inputs dessa função devem ser esse e esse e esse. Então, se eu passar aqui o my matrix test e apertar o enter, ele vai, nesse caso, me jogar um erro. Por que ele vai me jogar um erro? Porque se você olhar o meu my matrix test, eu defini multiplicações em que, o primeiro teste eu faço uma multiplicação de tipos single, no segundo eu faço multiplicação de tipo double unitário, e no terceiro teste, tipo double, mas com matrizes 2x2. Então, como eu tenho três maneiras diferentes de executar esse meu teste, ele não consegue definir qual é a correta. Então, qual seria o tipo de dado correto. Principalmente com relação ao tipo. O tamanho, ele consegue ser mais flexível, mas o tipo de dado não permite. Então, o certo seria, para esse caso, eu mandar um script de teste que, pelo menos, o tipo do dado fica bem definido. Nesse caso, o double. Uma outra opção que a gente pode fazer, caso a gente não queira mudar o nosso script de teste, é colocar os tipos de dados manualmente. Então, eu posso vir aqui e definir que o meu A é do tipo double, e eu posso definir que é uma matriz, e eu posso passar aqui que eu não posso passar matrizes de tamanhos variáveis. Então, eu não sei qual o tamanho dessa matriz. Então, é até infinito. Ela pode ser de qualquer tamanho, entre 1 por 1 e infinito. A mesma coisa a minha matriz B aqui. Pode ser unbounded também. E é lógico que num caso desse, né, espera-se que os inputs A e B possam ser multiplicados, né? São duas matrizes que possam ser multiplicadas. Eu posso, então, passar para o próximo passo. O próximo passo, ele já vai trazer para a gente algumas funcionalidades de verificação, que nem eu comentei. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar rodar o código C que ele geraria, ele vai gerar esse código C e já compilar numa função max, e depois rodar essa função max para ver, na tradução do código C, ele continua funcionando? E para isso eu posso passar um script de teste também, para que ele rode esse script de teste e até colete o número de vezes que cada linha do MATLAB é executada. Então, se você olhar o meu script de teste, eu deixei ele atualizado dessa maneira, né, para que só tenha doubles aqui. Ele já está salvo. Então, eu posso check for issues. Ele vai gerar o código da minha função, vai montar o max e vai tentar rodar esse max com os mesmos testes que eu rodava na minha função original e ver se ele consegue rodar. Aqui ele não está olhando para o resultado, ele está olhando para a capacidade de execução daquele código C. Então, ele não vai comparar para mim, nesse caso, se a função em C e a função em MATLAB deram o mesmo resultado. Aqui ele está só vendo se ela consegue rodar sem erros, né? Se a função em C também roda sem erros. Então, você vê que ele já gerou o código, agora ele está dando o build, e por fim, ele vai rodar os meus testes. E você vê que ele passou em todos os testes, né? Ele conseguiu rodar o teste, como era de esperado, né? São doubles, eu pus unbounded, então qualquer tamanho de double que eu mandasse ali em A e B, contando que a multiplicação fosse possível, ele iria funcionar sem problemas. A gente consegue ver a contagem de linhas, e aí isso é muito interessante para a gente ter uma noção da qualidade dos nossos testes, porque no caso aqui, eu só tenho uma linha de código, né? Então, obviamente, ele rodou essa linha, ele rodou duas vezes, porque eu chamei duas vezes a função, mas num programa mais complexo, com loops, com condicionais e assim por diante, esse tipo de verificação permite eu ver se ele está sendo executado todos os caminhos, para que não tenha perigo de algum caminho do meu código que eu não executei nos meus testes naquele momento, leve a um erro futuramente no código C. Né? Então, essa é uma parte já de verificação muito importante. O próximo passo, então, é a geração do código C final. Por que aquele código C que ele já gerou não é o final? Aquele código C que ele gera naquele passo de verificação,
ele é um pouco mais aparelhado do que um código C normal. Então, ele tem a parte de API com o Max, que se você for usar só o código-fonte em algum outro lugar não vai ser necessário. Ele tem essa parte de contagem das linhas, então tudo isso torna aquele código um pouco mais pesado. Aqui, para o nosso caso, quando a gente vai gerar o código final, a gente usa a parte de source code aqui. Aqui você já pode fazer a seleção de linguagem, se você quer C ou C++, né? Então, se você tem um código, por exemplo, orientado a objeto dentro do MATLAB, você pode fazer geração de código C++ orientado a objeto também. E a parte do hardware board é para onde a gente quer mandar aquele código. Então, no caso aqui, MATLAB Host Computer é o meu computador atual, mas se você tem uma placa específica, você pode fazer a configuração dessa placa, e aí o código C já vai mirando aquela placa. Isso inclui também o tamanho dos dados, né, para ver se o inteiro de 8 bits é do mesmo tamanho na sua placa do que no host. Isso impacta a seleção do hardware board aqui. Eu vou dar um generate aqui. E vocês vão ver um código que muitas vezes assusta, porque da maneira como a gente fez o setup, a gente vai ver um código bem grande. A gente fala, nossa, mas aquela linha de MATLAB virou tudo isso em C, que código mais ineficiente, né? É a primeira resposta que muita gente passa para, nossa, o coder de vocês ele dá um código muito ruim, porque é muito cheio de ifs, elses, um monte de verificação. E o que está na raiz desse problema, né? E essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. É a definição do código, de como você vai gerar o seu código. Então, a gente viu algumas opções iniciais, mas a primeira opção que eu tomei aqui nessa parte de geração de código foi a definição dos tamanhos dos meus dados. E a definição de dados que são variáveis. Então, quando eu defini aqueles valores A e B como matrizes de tamanhos variáveis, o que o MATLAB Coder fez? Ele falou assim, bom, ele pode jogar qualquer tipo de matriz aqui para mim. Então, eu tenho que estar preparado para lidar com qualquer tipo de matriz. Porque o coder, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é que o código C que seja gerado tenha a mesma funcionalidade do código MATLAB que você usava antes. Então, se você usava o código MATLAB antes para multiplicar 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e todo o tamanho de matriz, ele quer que o seu código C funcione da mesma maneira. Então, quando você fez o setup das variáveis daquele modo, ele gera um código C mais carregado para que tudo funcione. Então, uma primeira maneira que resolve muitos problemas do código ficar mais comportado é justamente você definir corretamente os tamanhos. Então, se a gente voltar aqui no começo, em vez de double, infinito por infinito, a gente colocar o 2 por 2 aqui, 2 por 2 aqui, e aí arrumar o nosso tipo de teste aqui para ser só o 2 por 2, né? Que é o nosso terceiro teste aqui. A gente pode passar pelas partes, aqui ele já executou a minha coisa, você vê que agora tem apenas uma resposta aqui, que é o C. E se a gente gerar novamente esse código, com as mesmas opções, já dá para ver aqui que o código ficou muito menor. E agora a gente tem apenas um for loop, que vai só até 2, o tamanho já está setado, então tudo fica bem mais com um código que a gente esperaria ver de uma multiplicação de matriz 2 por 2 no caso, né? Uma matriz de tamanho definido. Então, tudo isso impacta o nosso código. Então, é importante, naquele primeiro passo, para você ter um código final, que você defina os seus inputs de maneira bem fixa, porque C tem essas limitações. Então,
uma tática, você fala, mas eu uso a minha matriz de multiplicação uma hora com 2x2, outra hora com 4x4. Então, talvez valha a pena você ter um código por 2x2, outro código por 4x4, e trabalhar com dois códigos só para esses, são dois casos, então é melhor você ter dois códigos. E tudo isso vai impactar no ganho que você vai ter e no tipo de código C que vai ser gerado. Uma segunda dica que está aqui nessa parte é a parte de verificação do código. Você vê que aqui ele está desativado, né? Porque eu usei a geração de código source code, então ele não usa o Max. Se você usar a geração de código Max, você já consegue, dentro do próprio aplicativo, fazer verificações software in the loop, ou seja, rodar o seu código MATLAB, rodar o seu código C compilado em Max, e aí, nesse caso, software in the loop, comparar os resultados e ver se eles estão batendo. E uma terceira dica que eu queria passar para vocês nessa etapa do MATLAB é com relação a macro de verificação de código. Então, vocês veem que aqui, eu vou até tirar o meu... dar um undock aqui no editor. Você vendo aqui o editor do MATLAB normal, você tem essa barrinha aqui no canto que a gente chama de Code Analyzer. Essa barrinha, ela dá dicas de coisas que melhoram o seu código, né? Mas você pode editar os tipos de warnings que ela dá. No momento, como está aqui, ela está setada para MATLAB. Então, assim, ela vai te dar dicas de como o seu código pode ser melhor para rodar melhor no MATLAB, e não especificamente com geração de código. Para você ajustar essa barrinha, para ela te dar dicas para geração de código, você usa a macro porcentagem, hashtag, codegen. Com essa macro, essa barrinha aqui agora vai trazer dicas para que o seu código MATLAB tenha uma performance melhor quando for compilado em código C, C ou C++. Isso influi, por exemplo, se você for colocar um for loop aqui no meio, ele vai já, em vez de ele te dar só um warning, se você não pré-alocar uma matriz no for loop, ele vai te dar um erro, porque em C você precisa ter pré-alocado essa matriz. Eu não consigo sair colocando dados numa matriz que vai sendo criada dinamicamente. Então, tudo isso te ajuda na hora do desenvolvimento, você já ter um código que, quando for gerar código C, seja mais eficiente e funcione da melhor maneira. Então, essa é a terceira dica que eu queria deixar para vocês. Com esse rápido review do Coder App, vocês puderam ver como ele funciona, né? As opções de como fazer o setup para gerar código C dentro dele. E eu passei para vocês essas 3 dicas com relação à definição do código. A primeira com relação a tipos e tamanhos de dados. Uma coisa que muda muito como o seu código sai é se você tiver dados de input da sua função que são constantes. Se vocês definirem eles como constantes, o MATLAB consegue otimizar todo o resto do código para aquela constante. Então, uma coisa que poderia ser uma variável lá dentro, que ele teria que talvez até adequar o tamanho de um for loop, por exemplo, se você falar que é uma constante, ele já sabe o tamanho do for loop, já resolve isso aí, alguma conta que fazer com aquela variável ele já deixa feita, então tudo isso consegue agilizar bastante e deixar o seu código bem menor. O Coder Analyzer, que você ajusta aquela barrinha para te ajudar com dicas de como gerar código, e o Software in the Loop, que eu mostrei ali por cima como pode ser executado. Uma última dica que eu posso dar para vocês, que eu comentei no começo, né? A maioria dos aplicativos, e o MATLAB Coder é um deles, permite que você converta o que você fez no aplicativo em script. O que é converter em script? É você criar um script que faz esse processo de geração de código. Então, quando eu dei o convert script aqui, ele gerou para mim esse scriptzinho. E aí, se eu quiser, por exemplo, agora, fazer essa geração de código com uma matriz de tamanho diferente, eu posso vir aqui, trocar o tamanho da matriz e rodar o script de novo. Ele roda da mesma maneira que ele gerou o código dentro do aplicativo, agora em linguagem textual, né? Mais automatizado. Perfeito?
Bom, vamos então seguir agora para o Simulink. Então, no Simulink, a gente começa falando do Simulink Coder. O Simulink Coder, ele converte o seu diagrama de bloco Simulink em código C, C++, né? E ele possui o que a gente chama de dois targets. Um target chamado RSim, que é para você executar mais rapidamente os modelos, mas ele ainda requer uma licença MATLAB Simulink, então é para você que quer fazer uma simulação de Monte Carlo, e você roda o seu modelo, ele demora muito para rodar, e você quer rodar o modelo em C mais rapidamente para poder executar as várias simulações necessárias, ele te ajuda nesse caso. E você tem um target, que é o Generic Real Time, que é o GRT, que é um target genérico para você gerar um modelo standalone que você possa passar para outras pessoas e elas podem rodar aquele modelo sem precisar necessariamente da licença de Simulink. Ele roda um executável mesmo e vai ter os resultados do seu modelo. O Simulink Coder ele também traz uma API, uma série de APIs, né? Tem a API em C, para você interagir com parâmetros, se você quiser criar meio que uma aplicação mesmo, em que você consiga interagir com os parâmetros na forma de um software, ou com inputs, outputs e assim por diante. E ele também tem a opção de você usar uma API para a criação de .mat. Então, para que os outputs do seu modelo saiam num arquivo .mat e você possa depois passar para alguém fazer uma pós-análise, né? Como funciona, de maneira geral, a geração de código no Simulink, né? A gente tem o nosso modelo, aqui representado aqui em cima. O Simulink Coder, a primeira coisa que ele faz é converter no que a gente chama de modelo.rtw, que é um XML descrevendo o seu modelo. Esse XML, ele vai falar para o coder, para a parte de geração de código final, quem que é o bloquinho que está sendo usado, qual o parâmetro que está dentro daquele bloquinho, qual o valor do parâmetro, com quem que ele está conectado, qual o tipo de saída que sai, o que entra no outro bloquinho e assim por diante. Então, ele é uma descrição do seu modelo de forma textual. E aí, ele usa o que a gente chama de Target Language Compiler, ou TLC, que é uma linguagem de tradução. Ela traduz esse modelo RTW, os dados desse modelo RTW, na linguagem C. Ela também, eventualmente, é usada em outros produtos da linha de coders da Mathworks. Então, a Mathworks tem encoder para C, tem encoder para CUDA, tem encoder para outras coisas, para C++, assim por diante. E esse Target Language Compiler é a linguagem que faz essa tradução para o código source code final, né? E como que essa tradução ocorre, né? Essa tradução, ela tem diversos passos, tá? E eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um desses passos, mas ela passa por uma tradução básica, ela tem alguns pontos de entrada que a gente chama, que é onde você pode interferir nesse processo. Então, se você quer fazer alguma edição mais específica do processo, como é feita essa geração de código, e dependendo do target que a gente vê, a pessoa às vezes tem que entrar nesse detalhamento. Ela tem alguns hooks que você consegue acessar, né, para fazer pequenas alterações, mas de maneira geral, ela vai gerar esse código C, usando o Target Language Compiler, e aí depois ela vai passar por um processo que a gente chama de make, que aí é quando ele vai fazer o build daquilo lá num EZ, num SO, num arquivo que vai para dentro do Arduino e assim por diante, que vai gerar o compilado, né? Tudo isso você pode deixar programado para que o Simulink faça. Ou não. Então, a parte de geração de código ela é bem aberta, porque assim, dependendo do caso em que você está trabalhando, você pode querer que ele gere o código C, mas aí a integração com o seu ambiente de compilação você quer fazer manual, porque é um ambiente mais específico, porque tem muito código de outras pessoas que você quer fazer uma integração manual e assim por diante. Então, você consegue interferir, por isso que ela é toda cheia desses hooks, para que você possa interferir nos momentos que você quer, e às vezes pegar subprodutos do meio do processo para usar na sua própria integração. Um conceito que é importante e fundamental nessa parte de coder do Simulink é o conceito de target. Eu já comentei no começo, nesse meio da apresentação, falando que o Simulink Coder tinha dois targets. O que são os targets que a gente fala? O target é o que fala para o coder para onde que aquele código vai.
e que tipo de otimizações ele pode fazer naquele código. Então, por exemplo, se eu vou pegar um código C e vou mandar para Windows, tem algumas otimizações que eu posso fazer e tem alguns dados do meu sistema operacional em geral. É 64 bits, então o tamanho dos dados é especificado para esse tipo de plataforma e assim por diante. Agora, eu vou pegar esse código C e mandar para uma plaquinha embarcada, um Raspberry Pi, já não vai compilar em EZ, vai compilar em outra coisa, provavelmente vai SO para trabalhar em Linux. O tipo dos dados é mais pertencente ao ARM, então tem que ter um cuidado com isso. Você pode ter alguma otimização específica do ARM que você pode usar, e assim por diante. Então, o target, ele permite que o coder enderece para quem ele vai gerar aquele código. É onde a gente vai dar o detalhamento. Os targets que a Mathworks fornece, que é o GRT e o ERT no Embedded Coder, que são os que vêm com o produto, eles são targets genéricos, Generic Real Time, Embedded Real Time. Ou seja, eles trazem um código ANSI que não está integrado, é um código que deve funcionar em qualquer target. Mas você também tem dentro da Mathworks o que a gente chama de Support Packages, que aí você vai baixar o target específico, aí você baixa o target do Raspberry Pi. Então aí você vai ter um target que você, quando gerar o código C, ele já vai gerar o código C para funcionar no Raspberry Pi, já com main para funcionar no Raspberry Pi, integrado com clock, tudo direitinho para você jogar dentro do Raspberry Pi direto. Já vai chamar até o compilador para jogar para lá dentro. E a mesma coisa para placas mais específicas, placas Texas Instruments, placas educacionais como Arduino, Raspberry Pi, placas Infineon e assim por diante. Então, você tem diversos targets que a Mathworks desenvolve e a gente também pode usar os targets genéricos que ela entrega no coder como base para um target próprio nosso, dependendo da nossa necessidade, né? Vou mostrar um exemplo rápido aqui do Simulink Coder, de como fazer uma geração de código com Simulink Coder. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, é um modelo que está na parte da documentação do MATLAB, tá? Um documento de controle longitudinal de um avião. E aqui, nesse caso aqui, é como se a gente estivesse tentando testar o nosso modelo de controle com diferentes tipos de força de vento. Então, você vê que aqui o nosso modelo de vento, ele está definido usando essas três variáveis aqui, que vão dar a força do vento, né, o ZW, MW e MQ. E a gente vai fazer a geração de código de modo que eu possa alterar esses dados e rodar o modelo novamente e comparar resultados. Então, alguns setups que a gente sempre faz no modelo, né, a primeira coisa é ver se o modelo está rodando, tá? Então, no caso, vocês veem que aqui ele está pintado de vermelho, é porque ele não está encontrando essas variáveis no meu workspace. Eu vou criar elas aqui. Então, está aqui o meu MQ, MW, ZW. Então, agora meu modelo compila. Se eu rodar aqui, ele executa. Rodou aqui. Você vê que aparece aqui, ó, Xout, Yout. Então, as saídas e os estados estão aqui no meu workspace. Então, é um modelo que está funcionando. O setup de um modelo como esse passa por alguns passos, algumas coisas que a gente tem que ter em mente para usar, por exemplo, com o Simulink Coder dentro da nossa máquina aqui. Primeiro, a parte de Code Generation. Aqui a gente tem o System Target File, que é aquele target principal que eu comentei. Uma outra maneira da gente selecionar o target é a partir do Hardware Implementation. Então, no caso aqui, você vê que está determinado pelo System Target File. Então, esse cara aqui está definindo quem que ele vai implementar. Mas eu posso, por exemplo, ter hardwares mais específicos que eu seleciono aqui e aí ele faz todo o setup lá do target do Code Generation já para o hardware que eu vou colocar aqui. Uma outra coisa importante que a gente vai fazer nesse modelo é com relação às nossos parâmetros. Você vê que o Default Parameter Behavior aqui está escrito inlined. O que é esse inlined? É ele pegar os nossos parâmetros, então o ZW, MW, e o MQ e o MW, pegar esses parâmetros e em vez de escrever MW igual a 2 no meu código, ele vai já escrever 2 em todo lugar que tiver escrito MW. Então, ele está inline o valor do parâmetro. Você não vai ter mais aquele parâmetro para funcionar. Não é isso que a gente quer. É interessante você ter alguns parâmetros inline para você ter uma velocidade maior de código, né? Não precisa tudo ser parâmetro variável. No caso aqui, como a gente quer só variar aqueles três, é interessante que aqueles três parâmetros sejam variáveis. E aí eu posso deixar aqui
o default parameter behavior como inlined, e aí usar esse botão de configuração aqui para definir como tunable parameters apenas aqueles que eu quero editar, que é o MQ, o MW e o ZW. E uma outra coisa que a gente tem que estar atento é que Code Generation requer um solver de passo fixo. Então, se é um sistema dinâmico como esse, você vai usar um Fixed Step com ODE 3, 2, 4, dependendo do sistema que você está simulando. Se você, por um acaso, tem um sistema que não é, que é discreto, você pode usar também o solver discreto, né? Então, todo esse setup feito, essas principais partes do setup feito, posso dar OK, e posso gerar o meu código aqui. Ele vai me dar um report com o meu código gerado. E a gente vai ver que o Simulink ele organiza os nossos dados normalmente dessa maneira. Você vai ter alguns model files, que são os arquivos que a gente diz principais, em especial o model.c, que é o sld.c, e o model.h, ou seja, o source code principal e o header principal, né? E a gente tem dois headers de suporte, né? Que o types aqui, ele declara para você os tipos de dados. Então, ele não usa diretamente o int do C, ele usa o int 8 para definir que o inteiro de 8 bits deve deixar bem definido. Isso é uma boa prática de programação. Então, por isso que ele gera esse types. E o private aqui, onde ele faz algumas declarações externas. Além desses arquivos principais, ele também gera para você um arquivo underline data.c, que é onde ele vai colocar os valores das variáveis, parâmetros que eu deixei em aberto como globais. Então, elas são definidas aqui. Ou seja, se eu quiser passar esse código C para alguém que não tem Simulink, e essa pessoa quiser simular o meu modelo em diferentes situações, ela consegue simular esse modelo trocando esses valores aqui e compilando novamente o executável, ela consegue simular com outros valores desses parâmetros, né? E se a gente olhar o nosso código C, vocês vão ver que é um código C relativamente complexo, cheio de memcopy. Não é um código C, a gente chama o código C gerado pelo Simulink Coder, com o Generic Real Time Target. Ele é um código C genérico para funcionar numa máquina que nem é uma máquina Windows, é uma máquina que tem uma quantidade de um poder de processamento considerável. Não é um código otimizado para sistemas embarcados, o código do Simulink Coder. E algumas coisas impactam nisso, né? Como, por exemplo, o fato de você não ter funções específicas. Você vê que os nomes das funções são bem gerais, update, continue states. As interfaces vão ser genéricas e assim por diante. Então, até integrar esse código com outras coisas é um pouco mais complicado. O Generic Real Code Start, o GRT, ele é feito justamente para você gerar esse código, fazer esse empacotamento do seu modelo num código C e que você possa rodar ele sem a necessidade, talvez, da licença, mas numa máquina de poder de processamento considerável, né? A gente pode ter mais detalhamento dentro desse código, colocar alguns lugares de inserção de código aqui, através da biblioteca de código customizado ou das opções de código customizado dentro do Configuration Parameters. Mas, por geral, você vai ter um código bem pesado. E, por fim, você tem um interface files aqui, que é a parte de login, que está ligado ao RT login lá, que é um .mat login, que ele vai fazer o log dos resultados desse executável num arquivo .mat. E aí, se a gente olhar aqui na nossa pasta principal, tem o sld_f14.exe, que ele gera como subproduto da geração de código. E eu posso executar esse cara, eu estou executando dentro do MATLAB, mas chamando a linha de comando do computador, por isso que é o ponto de exclamação aqui, sld_f14.exe, e eu vou colocar um e-comercial só para vocês verem que ele está realmente chamando a linha de comando. Você vê que ele rodou o modelo,
e criou um ponto mate aqui com os resultados do modelo. Se a gente olhar esse ponto mate aqui, você vê que ele tem um RT T-out, X-out e Y-out. Se a gente comparar com o que foi gerado pelo modelo, vocês vão ver que bate exatamente. Ou seja, você tem um código C, ou no caso aqui um EZ, que roda o seu modelo fora do Simulink, né? Sem necessidade de licença, e que coloca os resultados desse seu modelo, tanto estados como saídas, dentro de um arquivo .mat. Mas aí nessa altura do campeonato, você deve estar pensando assim, ah, legal, Thiago, você gerou um código C aí, mas esse código C ele é bem limitado, né? Esse trambolho de código C que você me mostrou no Simulink Coder, se eu quiser fazer uma integração com isso, vai ser complicado. E como é que fica, então, se eu quero integrar isso com outras coisas, com outros sistemas, com embarcados e assim por diante? É aí que entra o Embedded Coder. O Embedded Coder, ele traz, além de otimizações no como o código vai aparentar, né? Então, ele vai sair mais detalhado, ele traz mais opções de você integrar. Primeiro, ele vai separar a sua função, o seu código final, em 3 funções principais de entry point. Funções principais com nomes específicos para o seu modelo. Então, não tem perigo de você compila um modelo aqui, compila outro lá, e eles vão ter o mesmo nome de função. Não, vai ter nomes específicos para cada modelo. O Embedded Coder vai permitir que você defina como você quer a declaração da função principal, a função step. Além de muito mais opções de otimização, incluindo, como eu comentei no MATLAB, a parte de biblioteca de substituição de funções. Então, o Embedded Coder, quando você quer integrar em algum ambiente, você está no Raspberry Pi, eles usam tecnologia do Embedded Coder, apesar de, nesses casos dos hardwares educacionais, não terem a necessidade de você ter os coders para usar, mas eles usam um pouco dessas opções de otimização, né? Então, dentro do Embedded Coder, a gente tem esse conceito de Entry Point Functions, que são as funções que vão permitir você integrar esse código facilmente. Em linhas gerais, você tem 3 funções principais, que é uma função de inicialização do seu modelo, uma função de passo, que é a função que roda a cada vez que você dá um passo de simulação do seu modelo, e uma função de término, que é quando você termina o modelo. Então, se você for integrar esse modelo, por exemplo, num sistema operacional, que vai abrir quando a pessoa ligar o sistema dela, ele vai rodar o seu modelo e depois ele vai pegar o seu resultado e guardar num arquivinho. Um arquivinho, por exemplo, XLS. O que você vai pegar para fazer essa integração? Você pode usar o Embedded Coder e aí você vai pegar essa função de inicialização, você coloca lá junto no sistema operacional onde ele inicia o sistema. Então, você está iniciando o sistema, inicia essa função aqui para mim. Rodar o modelo, você vai pegar, esse modelo roda por 1000 passos. Então, você vai botar essa função step dentro de um for loop de 1000 passos e vai rodar esse modelo 1000 vezes lá dentro do for loop. E aí, quando terminar de rodar o modelo, você vai pegar essa função terminate e colocar no finalzinho lá, onde ela vai empacotar aquele resultado, por exemplo, num XLS, para que depois outra pessoa possa executar. Então, você consegue integrar muito fácil com essas 3 funções o seu sistema. Vamos olhar um exemplinho rápido disso, né, antes da gente ir para as perguntas. Então, se eu olhar aqui o Embedded Coder, eu vou abrir um modelo de exemplo. Deixa eu só dar um aqui. Vou abrir esse arquivo de exemplo aqui. Se vocês olharem aqui nas opções, Configuration Parameters, vocês vão ver que o Code Generation está aqui RT. Uma coisa interessante de se usar sempre é usar a parte de Reports do Embedded Coder, que permite até você rastrear e caminhar entre o modelo e o código e poder com links. Então, você consegue ver que parte do modelo está naquela parte do código, que parte do código, onde está aquela parte do código no modelo e assim por diante, fazer a navegação, né? E na parte de edição mais elaborada, a gente tem essa parte de templates aqui, onde você consegue, usando principalmente esse File Customization Template aqui, customizar como que ele vai gerar o seu programa main. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não tem nem tempo,
mas você consegue, por exemplo, pedir para ele gerar um main function da maneira que você precisa, ou até uma função de integração para você mais facilmente integrar esse seu código em outro ambiente. Aqui no caso, eu estou pedindo para ele gerar um main que já interfaceie esse meu modelo com o clock do Windows para rodar meio que um pseudo real-time. Perfeito? Então eu vou gerar o código desse modelo aqui. E ele vai me dar um report da mesma maneira. Vocês vão ver que o modelo em si ele é mais definido. Então você tem aqui a nossa função step, a nossa função initialize e a nossa função terminate, ou seja, bem definidas. Você tem esses links de navegação. Então, se eu quero saber, essa linha de código aqui implementa esse cara aqui. Então, se eu clicar nesse cara aqui, ele vai e colore para mim onde que esse cara está implementado. Então, eu consigo navegar entre o meu modelo e o meu código de maneira fácil. E esse meu RT_main aqui, ele gera seguindo aquele template que eu comentei com vocês. Então, ele não vai gerar, o padrão dele não é gerar esse main, mas eu já fiz ele para que ele gerasse um main que já é integrado com o clock. Então, se você ver aqui, ele chama a minha função de inicialização. Dentro do loop, ele chama a minha função de passo, que está aqui, RTD_step. E no final, ele chama a minha função de término. Então, já está aqui um main integrado, de modo que esse executável que ele me cuspiu aqui, se eu rodar ele, rtw demo_rt_r2015b.exe comercial, ele vai rodar próximo de um real-time. Então, você vê que aqui, 1, 2, 3, 4. Não sei se no vídeo de vocês talvez fique meio bagulhado, né, por causa da conexão da internet, mas ele roda perto de um real-time ali em 5 segundos esse modelo. Então, dessa maneira eu tenho eu usei o Embedded Coder para conseguir integrar melhor aquele código C que ele me cuspiu aqui no ambiente do Windows mesmo com o clock, mas você pode usar isso de acordo com a sua própria necessidade, né? E aí você pode estar pensando agora, nossa, mas é tanta opção, né? Como é que eu vou trabalhar nesse monte de opção? É muito complexo. E realmente a Maprox por muito tempo teve esse ambiente complexo que era essa parte de TLC, tinha que entrar, programar, mas ao longo do tempo a Maprox tem trabalhado cada vez mais para tornar essa interface o mais fácil possível. Uma das maneiras que ela fez isso é através do Coder Perspective. Então, se você vier aqui no C++ Code, você vier aqui Configure Model Code Perspective, ele vai trabalhar esse ambiente aqui com algumas facilidades para você. Uma delas você tem aqui do lado um Help, que tem até um Quick Start para você passar por todas as etapas de configuração do seu modelo com uma API, com uma interface visual te ajudando. Você consegue fazer adições nas suas funções de entrada e alguns mapeamentos em C através dessa parte de code mappings aqui. Então, você não precisa mais necessariamente no TLC, mexer com definição de variável mais definida. O básico você já consegue fazer aqui. E ele pode integrar também o código C. Então, se eu der o build aqui, ele pode integrar o código C aqui ao lado para facilitar essa interação entre código e modelo para você conseguir ir de um lado para o outro com mais facilidade. Já estava aqui, né? Tinha aqui o code. Vou botar aqui para code. Aqui. Então, você pode ter o código aqui. E aí, mais facilmente, sem ter que ficar trabalhando com várias janelas, né? Andar de um lugar para o outro no código. Se a gente ver aqui, conseguir andar e você não precisa nem clicar. Você vê que ele consegue, vai colorindo ali do lado onde que você está no seu modelo de acordo com o código. Você consegue fazer um review do seu código dessa maneira. Então, o Embedded Coder traz isso de uma maneira facilitada hoje das versões mais atuais, né? Além do Code Perspective, também foi introduzido o Embedded Coder Dictionary, para aqueles casos onde você precisa editar como o seu dado vai aparecer no código com uma assertividade maior, com mais detalhamento,
tem, por exemplo, uma função getSet para trabalhar com aquele dado, esse tipo de coisa, você consegue, através do Coder Dictionary, fazer a edição, ou seja, criar exatamente como você quer que aquele dado apareça no seu código e já fazer os links com o modelo. Então, tudo isso para facilitar o uso dessas funções que seriam avançadas do Embedded Coder, né? Então, completando aqui a nossa apresentação com esse último exemplo, o Coder's Perspective, aqui já mostrado na imagem, né? E o Coder Dictionary, aí são opções que a gente tem para tornar esse processo mais fácil. Eu sei que eu despejei aí nesses 50 minutos, a gente está chegando aí no final do nosso webinar, né? Um caminhão de informações. Só para a gente recapitular alguns pontos importantes, né? Antes de partir para as perguntas. No MATLAB Coder, a gente tem o MATLAB Coder App. Então, se eu quero transformar MATLAB em C, eu posso usar o MATLAB Coder App. Esse MATLAB Coder App, ele caminha comigo durante todo o processo. Algumas atenções que são interessantes quando estiver usando o MATLAB Coder definição correta dos tipos dos dados, tipo e tamanho dos dados, uso da diretiva #CodeGen lá, para que na hora do desenvolvimento você tenha um código assertivo, mais fácil, um código melhor, né, para geração de código, e o uso das verificações, as várias ferramentas de verificação do Coder App, do MATLAB Coder App, que você pode usar para ter certeza de que o código compila direitinho, o código executa e devolve o mesmo resultado que eu tinha no MATLAB e assim por diante. Quando a gente vai para o Simulink, a gente tem o Simulink Coder com a proposta de você sair do Simulink, então você conseguir tirar aquele modelo de dentro do Simulink na forma de um código C ou C++, esse código sendo um código mais genérico, mais pesadão, que é para ser executado numa máquina de maior poder de processamento, né? E que pode ser editado, tem algumas maneiras de você criar entradas, né, naquele código para você interagir com ele, mas que ele tem essa característica mais de ser uma coisa standalone. E você tem o Embedded Coder, que aí já é focado em integração. Então, ele vai te dar funções de entrada mais simples de você integrar, mais opções de você editar esse código, até gerando um main customizado para suas necessidades. E tudo isso, nessa parte de Simulink principalmente, tem sido cada vez mais trabalhada para que você não tenha que ir muito debaixo dos panos para tentar achar aquele detalhe para fazer o que você quer acontecer. Você ter as opções ali já mais fáceis a nível de opções de interface de usuário, para que você consiga mais facilmente fazer esse setup e desenvolvimento do seu código C. Eu vou olhar agora algumas questões que foram enviadas aqui no nosso chat. Aqui o chat. Uma pergunta que apareceu com relação ao uso do MATLAB Coder. Ele funciona com funções e com classes. Com scripts ele não funciona. Porque o script ele não tem... Ele começa e sai fazendo, né? Ele funciona com funções e classes. Em classes você pode usar até o C++, né, para gerar código orientado a objeto, né? Então, funciona muito bem. Uma outra dúvida com relação à diretiva CodeGen. A gente tem algumas diretivas, eu não vou conseguir algumas outras diretivas para te ajudar no desenvolvimento de código MATLAB, né? De cabeça eu não consigo lembrar de nenhuma agora, mas eu sei que existem algumas diretivas que você pode colocar lá no começo, até algumas diretivas que você pode usar para controlar o que ele te flagueia como warning ou erro. Então você pode até fazer esse tipo de edição. Na documentação do MATLAB tem sobre essas diretivas, então você consegue encontrar mais opções. Os targets GRT e IRT, uma dúvida que surgiu é quando que eles surgiram, né?
o target GRT e ERT, todos os targets de Simulink Coder existem desde que os coders existem. Eles sempre foram trabalhados nessa ideia. Teve uma mudança de nomenclatura dos coders lá pelas idas de 2011, em que eles chamavam antes Real-Time Workshop, se tornaram Simulink Coder, Embedded Coder, né? Mas os targets sempre estiveram presentes. Se eu não me engano, desde 2008A, eu acho que já tem target, já tem coder lá, já tem target existindo. E por fim, uma pergunta com relação ao coder nas licenças Home. E no caso aqui a pergunta não citou, mas a Home and Student, né? A Home eu não tenho certeza, na Student eu sei que você tem disponível MATLAB Coder e Simulink Coder. O Embedded Coder não. Mas dito isso, tanto a Home como a Student, você tem targets, principalmente para hardwares mais educacionais e que são de uso mais geral, como Raspberry Pi, Arduino, que não necessitam dos coders para funcionar. Então você consegue usar essa parte de geração de código, né? Por exemplo, se eu tenho uma plaquinha do Arduino e eu quero fazer um projetinho caseiro lá de automação, né? Eu posso usar o MATLAB, o Simulink. Eu tenho o Support Package para Arduino, que eu baixo lá dentro do MATLAB e Simulink. Vou até mostrar isso agora no finalzinho, né? Só para quem nunca viu. Essa parte de target, você consegue baixar aqui pelo addons. Então, você vem aqui no Get Addons e você consegue procurar, por exemplo, se você tem um target, eu tenho uma plaquinha de Arduino aqui, quero fazer um projeto em casa de automação, eu posso abrir o Addon Explorer aqui e aí procurar aqui por Arduino. Isso me traz aqui o Support Package para MATLAB e para Simulink. Desse modo eu posso montar meu modelo, meu código MATLAB que eu quero depois mandar para Arduino. E aí ele vai usar toda essa tecnologia dos coders, vai gerar o código, vai compilar e vai botar no Arduino. A diferença é, se você não tem a licença do MATLAB Coder ou do Simulink Coder, quando você usa esse Support Package, ele monta o código, compila o executável e deleta o código. Então você só tem um executável e você não vai conseguir ver o código que foi gerado. Se você tem os coders, você consegue ver o código gerado, além de você ter o executável, né? Mas você consegue fazer um deploy, por exemplo, para essas plataformas, até, inclusive, plataformas bem interessantes que têm suporte no Support Package Android e iOS. Então, até desenvolvimento de apps, você consegue fazer com MATLAB e Simulink. Eu não sei como funciona no iOS, que eu não tive ainda contato com essa parte da Apple, né? Mas no Android, por exemplo, ele usa o que a gente chama de NTK, né? Então ele pega o seu modelo Simulink, cria código C, compila, você tem e transforma numa biblioteca que você acessa por Java. Então aí você consegue abrir até o appzinho que ele gera lá, você consegue abrir no Android Studio e fazer edições depois, criar interface de usuário, assim por diante, mais detalhadas, né? Então você pode usar essas ferramentas também. E aí você está usando o Coder diretamente para a criação de apps. O Android e o iOS Support Packages também não precisam da licença do Coder. A única diferença é, novamente, você não vai ver o código C. Nesses casos, você vai até ver o código Java. No código do Android, por exemplo, você vai ter o Java aberto lá para você editar depois a interface de usuário, mas o código C em si você não consegue ver. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Algumas dúvidas mais específicas. Sim, Arduino Uno, Due, Leonard, tem vários Arduinos que são suportados pelo Support Package, tanto para geração de código de MATLAB como para geração de código de Simulink. Normalmente você não precisa fazer modificações no código em si, você consegue, se o modelo está bem... Isso é importante notar, né? Tanto o modelo como o código MATLAB
impactam no resultado que você tem lá na frente, né? Então, se você usar boas práticas de modelagem, boas práticas de geração de escrita do código MATLAB, você invariavelmente vai ter um código C, e aí quando você jogar no Arduino, ele vai funcionar bem, com interfaces com pinos e assim por diante. Tudo isso pode ser feito sem a necessidade, por exemplo, de um coder. E talvez você tenha que fazer alguma modificação no sentido assim, meu modelo Simulink, que eu rodo no meu computador, recebe input de um arquivo e devolve num outro arquivo. Quando eu jogar no meu Arduino, eu quero que esse input venha de um UDP pela rede. Então, você talvez tenha que fazer vai ter um bloquinho que você vai trocar, né? Não vai ser mais um input, vai ser um bloquinho de UDP, mas tem como fazer. Com relação à CAPI, esse é um exemplo uma pergunta mais específica com relação aos estados do modelo. Teria que dar uma olhada. Então, se vocês... a dúvida com relação a como que funciona a geração dos estados do modelo pela CAPI, normalmente é o status contínuos, ele coloca lá já na CAPI. Mas gera um previous input to memory. Se o bloco memory, ele é um bloco discreto, né? Considerado, ele é contínuo, mas ele é tipo um bloco discreto. Então, talvez realmente não tenha o estado do memory. Talvez se você usar, no caso, em vez de usar o memory, usar o bloco de unit delay, talvez funcione melhor. É uma opção que você pode tentar. Com relação ao uso de S-Functions, né? A S-Function é uma API que permite o MATLAB interagir, e o Simulink, principalmente, interagir com código C. É uma API mais antiga, que todo mundo usa há muito tempo. Você pode pegar um código C e trazer para dentro do Simulink através da S-Function. Essa parte de depuração de S-Function é importante vocês terem em mente duas coisas quando estiver trabalhando com S-Function dentro do Simulink. Quando você gera S-Function em MATLAB, né, então aquele código MATLAB que chama o C, aquele código da API, e você chama esse código max dentro do seu bloquinho de S-Function lá no Simulink, você, na verdade, está chamando um wrapper, né? Então, o S-Function nada mais é que um wrapper em volta do seu código C para que o Simulink consiga se comunicar com ele. Se você pegar essa S-Function do jeito que ela está e gerar código C dela, o Simulink ele vai colocar um wrapper em volta do wrapper que ele já tinha. Então, vai ficar uma coisa meio ruim que normalmente vai dar pau. Nesse caso, com S-Function, você precisa ter um TLC que não é o target principal, mas é um TLC específico da S-Function. E esse TLC que vai trabalhar a geração do código. Então, tem que estar esperto com essas duas coisas. Tem que ter o TLC específico da S-Function. Uma metodologia que, eventualmente, vocês podem até querer que eu apresente, se tiverem interesse, deixam aí, põe lá nos comentários, né? A gente pode fazer uma apresentação específica sobre como fazer essa integração com o S-Function. E aí, como que esse TLC interfere na geração do código e como a gente pode ter mais opções de integração para fazer funcionar. Porque essa parte de S-Function realmente ela é delicada, porque ela é uma parte mais avançada e que, como trabalha com TLC, está muito próximo da fonte ali, né, da onde a Mathworks trabalha. Então, muitas coisas podem dar errado ali, se você não faz essa integração com cuidado. Então, se tiverem mais interesse nessa parte de S-Functions, de TLC, de Target Learning Compiler, por favor, enviem aí nas sugestões e a gente pode tratar no próximo webinar. Já estamos aqui uns 6 minutos além do tempo que a gente tinha previsto, né? Eu queria, então, encerrar essa apresentação. Em nome da equipe OpenCAD, eu agradeço a participação de todos vocês. Eu peço que fiquem atentos para os novos webinários que a gente vai divulgando por e-mail e redes sociais. Vocês podem acompanhar o OpenCAD no Facebook e no LinkedIn para ficar por dentro dessa programação.
Também convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da OpenCAD, que além do vídeo, por exemplo, desse webinar, que vai ser incluído lá no futuro, tem outros vídeos de conteúdos que vocês podem achar interessante. Os links dessas páginas vão ser colocadas pelo pessoal no chat. Eu espero que vocês tenham gostado desse webinar. Lembro novamente que a gente tem a pesquisa de satisfação, então, se vocês tiverem mais dúvidas com relação a essa parte mais avançada, tiverem alguma sugestão de webinar com mais detalhes de alguma parte que eu mostrei para vocês, sei que foi rápido todas essas introduções, mas a gente fica à disposição para abordar na próxima apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.